Boa tarde, que Deus abençoe a sua vida nesta tarde. Que bom que você está aqui, disposto, como o Fernandinho disse, a entregar, a dedicar um pequeno tempo, quem sabe, do seu dia para Jesus, para ouvir o que Jesus quer falar com você. Que bom que você veio aqui para entregar alguma coisa para Deus, se é que você veio fazer isso mesmo. Mas eu louvo a Deus quando nós vemos irmãos, aí, eu saí hoje de manhã e vi alguns irmãos indo para suas igrejas e pensei, puxa vida, glória a Deus pela essa vida que em vez de ficar em casa lá assistindo qualquer porcaria na televisão, se dispôs a buscar a palavra de Deus e a conhecer mais o nosso santo Deus. Amém? Quero começar hoje com uma pequena história. Eu vou até ler a história, tá bom? Que eu preparei aqui. Estão aí? Amém? Amém? Que bom, obrigado pela presença da senhora, tá bom? Que bom que todos estão aqui. Dona Vânia, Vânia, né? Isso. Maria da Graça. Dona Maria da Graça está fazendo uma visita para nós aqui. Vai embora já, Dona Maria? Ah, que bom. Então continue frequentando aqui a nossa comunidade, que sua presença é um prazer para nós, tá bom? Amém. Era uma vez uma mulher que teve 2 filhos. Ela vivia uma vida sofrida. Morava num barraco, bem pobre, bem simples. Tinha apenas um cômodo e o banheiro era do lado de fora. Não havia higiene algum. A família não tinha recursos. Ela era oprimida pelo marido e vivia nas ruas como pedinte. Carregava seus 2 filhos, um menino e uma menina, pequenos, de 2 e 4 anos. Fazia sol ou chuva, estava ela lá, procurando algum dinheiro, alguma doação, alguma roupa que pudesse vestir seus filhos e alimentá-los. Aqueles que a viam tinham dó daquela mulher, mas tinham mais dó ainda das crianças. Certo dia, uma pessoa viu esta mulher com seus 2 filhos na porta de um mercado. Fazia frio e garoava. As crianças estavam com muito pouca roupa. Esta pessoa teve compaixão daquela família. Comprou alguma comida e disse: vá para casa, alimente o seu filho. Mas ela sabia no seu coração que aquelas crianças estavam sofrendo muito. Aquelas crianças não tinham futuro algum. O caminho delas era apenas o sofrimento. Passados cerca de 2 anos, a mesma pessoa que havia encontrado aquela família na porta do mercado estava em seu trabalho, onde ela avalia crianças. Eis que chegaram 2 irmãozinhos, bem vestidos, cheirosos, com aparência saudável e bem alimentadas. Durante a avaliação, ela reconheceu aquelas crianças. Eram os filhos daquela mulher. Mas como aquelas crianças que não tinham futuro estavam agora daquele jeito, transformadas? Depois de pesquisar, descobriu o que mudou a vida daquelas crianças. Elas foram parar num abrigo. A mãe perdeu a guarda das crianças por não ter condição de dar uma vida digna para os seus filhos. Um dia um casal foi àquele abrigo, teve um encontro especial com aquelas criancinhas e decidiu adotá-las. Hoje, esses filhos adotivos têm um pai e uma mãe. Hoje, essas 2 crianças têm um novo sobrenome. E hoje, essas crianças têm uma herança. Elas têm um futuro pela frente. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos hoje, ao abrir as Escrituras, escutar a Tua voz, Senhor. Escutar a Tua voz falando ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a caminhar na nossa vida, Senhor. Como bem disse o Fernandinho na oração agora há pouco, Senhor. Crendo que existe um futuro, ou o céu ou o inferno. Que o Senhor reacenda em nós uma chama, Senhor, no nosso coração. Que o Senhor troque a nossa visão. Que se for necessário que o Senhor mude o nosso coração. Tire o coração de pedra e nos dê um coração de carne, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Mas estamos aqui com a esperança de sermos diferentes também. Nos ajuda, Senhor, na caminhada dessa vida, Senhor. O Senhor é o nosso único refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Nós sabemos que é de Ti que vem a segurança,
que só do Senhor pode vir transformação para as nossas vidas. Nós confiamos inteiramente em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, no versículo 4. Eu trouxe aqui para os irmãos uma história. Eu não inventei da minha cabeça essa história, viu, irmãos? Essa história é verídica. E eu conheci essas duas crianças. Mas não fui eu que as vi quando elas ainda eram indigentes. Mas hoje no Brasil, segundo dados do ano passado, o Brasil tem 47 mil crianças em abrigos. Escutaram o número? 47 mil crianças em abrigos. Mas por conta da legislação, de toda essa enrolação toda, apenas cerca de 7.500 dessas crianças podem ser adotadas. Você já foi em um abrigo? Quando estava grávida da Clara, né? Quando a Thaís estava grávida da Clara, portanto há 5 anos e meio, 6 anos, ela fez um curso da APEC, da Aliança Pró-Evangelização de Crianças, e o estágio desse curso era fazer uma pequena EBF de 5 dias e ministrar a algumas crianças. Podia ser criança da família, criança da igreja, criança do parquinho, do bairro, mas também podia ser crianças numa escola, por exemplo. E nós ficamos sabendo de um abrigo. A gente nunca tinha entrado, pelo menos eu nunca tinha entrado num abrigo, e no primeiro dia que nós entramos lá é difícil você sair, porque as crianças correm, te agarram e querem ir junto com você. A esperança daquelas crianças lá, institucionalizadas, é um dia um adulto, um casal de adultos chegar lá e escolher você, escolher aquela criança e levar para casa. E nós ministramos a palavra do Senhor para aquelas crianças, desde bebezinho até um menino de 17 anos, que passou provavelmente a sua infância e a sua adolescência toda naquele abrigo. Não foi escolhido. E quando ele completasse 18 anos, ele tinha 17 anos e 11 meses, quando ele completasse 18 anos, ele ia para a rua, para dormir num albergue, ou em qualquer lugar que ele escolhesse ou encontrasse para dormir. Porque ele já não era mais criança, e ele já era um adulto, né? Em um dia ele se transformaria num adulto, e ele teria que viver a sua vida com as suas próprias pernas. Vamos para a Bíblia. Gálatas 4, de 4 a 7. Estão aí, amém? Gálatas 4, de 4 a 7. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Começo desse versículo, dessa passagem, no versículo 4, começa dizendo que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Como toda a Escritura, irmãos, nós precisamos entender que o centro de toda a Escritura é Jesus Cristo. Amém? Você precisa entender isso, irmão. Se você não entendeu ainda, talvez hoje seja um bom dia para você entender que Jesus é o centro da vontade de Deus. Que Jesus é o resplendor da glória de Deus. E nesse texto não é diferente. Jesus é o centro desse texto. Porque Jesus é quem veio ao mundo. Essa parece uma verdade pouco verdadeira para muitos de nós. Você tem ideia disso? Que Jesus existia antes de existir? Já passou isso pela sua cabeça? É muito interessante quando você ministra às crianças e pergunta isso, e muitas crianças já sabem disso. Jesus já existia antes mesmo de nascer. O que esse texto está dizendo é que num determinado ponto da história, quando todos os preparativos já haviam sido concluídos, Jesus abriu mão da sua glória e veio ao mundo. E ele nasceu de uma mulher virgem que não havia passado por relacionamento sexual. E Jesus nasce
no povo judeu, ou seja, debaixo da lei de Moisés. Esse era o momento, o ponto exato, escolhido por Deus para o nascimento de Jesus. Mas o mais importante, que nós precisamos sempre gravar no nosso coração: Jesus veio ao mundo. Nosso antigo pastor dizia assim: se ensina sobre Jesus nascendo da Virgem Maria na Páscoa. Aí as igrejas evangélicas, numa boa parte, parou de comemorar o Natal, porque diz, não, o Natal é uma festa pagã. E aí paramos de ensinar também que Jesus veio ao mundo. Nunca podemos esquecer dessa verdade. Jesus veio ao mundo. O Criador, aquele que sustenta o universo com as suas próprias mãos, nasceu como um nenenzinho, frágil. Mas o texto vai dizer para nós, no versículo 4 ainda, no versículo 5, que tinha um fim a vinda de Jesus para cá, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A história é mais ou menos assim. A raça humana estava aqui na Terra. A raça humana estava tentando ser aceita por Deus. No fim, quer você seja crente, católico, espírita, umbandista e até alguns ateus, toda a raça humana espera um dia ser aceita por Deus. Nós buscamos de alguma maneira, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, de alguma maneira sermos agradáveis a Deus e sermos aceitos por Deus. É como se todos nós, desde Moisés até Jesus, as pessoas vivessem num abrigo, esperando que algum dia Deus viesse adotá-las. Se nós voltarmos nosso pensamento um pouco antes nas Escrituras, nós vamos ver que teve uns caras meio xaropes da cabeça que pensaram que Deus os aceitaria se eles erigissem uma grande torre. Lembra dessa história? Era a Torre de Babel. As pessoas queriam ser aceitas por Deus, elas queriam chegar aos céus, de alguma maneira. Quando a lei de Moisés veio, a lei era cheia de regras, ordens, e era necessário que o homem obedecesse aquelas ordens e leis para serem aceitas por Deus. Mas o ponto principal da lei de Moisés era que o homem, para ser totalmente aceito por Deus, deveria cumprir toda a lei. Se ele pecasse num ponto da lei, ele já não seria mais aceito por Deus. Então, o povo de Israel, durante toda a sua existência, se esforçou e batalhou para serem impecáveis, no sentido literal, impecáveis no cumprimento da lei, para que Deus Pai pudesse aceitá-los como filho. Essa era a aliança que Deus tinha com seu servo Moisés. Ou seja, a salvação, a aceitação de Deus, a adoção de Deus para com seus filhos, dependia do mérito. A justiça do homem dependia do mérito, ou seja, se ele cumprisse bem as leis, aí sim ele seria aceito. Ou seja, os homens estavam aqui querendo ser aceitos, mas diz então que quando Jesus vem à terra, ele vem a fim de redimir os que estavam nessa procura, procurando ser aceitos por Deus. E ele vem para que muitos filhos, ou seja, que muitas pessoas que estivessem aqui na terra fossem adotadas como filhos. Mas como se dá essa adoção de filhos? Eu queria então que você voltasse um pouco a sua Bíblia para João, o Evangelho de João, no primeiro capítulo. Nós temos um versículo muito importante que você deve deixar gravado no seu coração, e se você não tem problemas com riscar a sua Bíblia, grife esse aí na sua Bíblia, porque na minha Bíblia está grifada com um grifo assim com caneta Bic, e também tem um marca-texto assim, então está grifado 2 vezes na minha Bíblia. Diz assim, João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,
Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Muita gente anda por aí achando que é filho de Deus, e não é. Eu me lembro quando eu liderava um grupo familiar lá em São Paulo, um dia nós começamos a orar para que viesse uma família vizinha lá do prédio, e nós começamos a orar para que aquele casal se convertesse. E quem veio primeiro foi a moça, a Tatiana, e ela veio com seu filhinho, e veio uma vez, e veio outra vez, e veio outra vez. Nós começamos a orar e falar: Deus, converte a Tatiana, traz essa mulher para o teu reino, faz a tua obra aqui neste lugar. E aí um dia, o nosso pastor fez um treinamento conosco, de como nós deveríamos compartilhar o evangelho, e eu estudei aquela semana, e eu me preparei naquela semana, li vários versículos, e pensei como eu poderia lançar uma isca, para que aquela moça mordesse a isca e a gente pudesse proclamar o evangelho para ela. E aí sabe o que aconteceu? Nós compartilhamos a palavra, um texto, e ela tinha um filhinho pequeno, de cerca de 1 ano, ou um pouquinho menos de 1 ano, era um nenenzinho ainda, e ela escutou tudo. E aí eu falei assim: irmãos, agora fechem os olhos. E aí eu comecei a orar, e aí eu comecei a jogar a isca, e aí o que acontece? O nenenzinho começou a chorar, e ela se levantou e saiu daquela roda, e foi para o quarto dar de mamar para o neném. E eu pensei: meu Deus, mas eu me preparei, nós estamos orando aqui, clamando pela vida dessa mulher. Aí de repente toca a campainha, e nós vamos abrir a porta. Quem é? O marido da Tatiana, e o nome dele é Renato. E aí a gente estava no meio da roda lá, e eu falei assim: Renato, prazer, tudo bem? Eu sou o Rafael, sente-se aqui na roda, nós estamos conversando a respeito da palavra de Deus. E aí ele disse assim: eu sei, eu também sou um filho de Deus. E nós estávamos orando pela Tatiana, mas de repente Deus colocou o Renato nas nossas mãos, e disse essa palavra: eu entendo, eu também sou filho de Deus. Aí eu falei: mas você já creu em Jesus? E li esse versículo para ele, e disse assim: nem todos nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós devemos ser adotados por Deus, e para sermos adotados, nós precisamos crer no nome do seu Filho, Jesus Cristo. E aí naquele momento eu fiz um apelo para o Renato, e sabe o que aconteceu, irmãos? O Renato entregou a sua vida naquele dia. Depois de algumas semanas, a Tatiana também entregou a sua vida. E hoje eles são irmãos amados, estão frequentando lá já há muitos anos a igreja, e já vieram aqui uma porção de vezes, inclusive. Mas Deus usou esse texto aqui para converter o coração do Renato, porque ele achava que ele era um filho de Deus, e nem todo mundo é filho de Deus. Apenas os que creem no nome de Deus, de Jesus, é que podem ser chamados filhos de Deus. Essa é a condição para sermos adotados. Então entendem, voltando lá para Gálatas, Jesus veio ao mundo para conseguir novos filhos para Deus. Mas o caminho agora não é mais cumprir todas as leis, mas sim crer no nome de Jesus. Jesus então veio ao mundo para sermos aceitos. Se continuássemos tentando buscar a aceitação de Deus por causa das leis, nós nunca conseguiríamos ser adotados por Deus. Entende como o momento da conversão, irmãos, é algo precioso nas nossas vidas? Lembrem-se daquilo que eu contei agora há pouco, das criancinhas nos abrigos, com os olhos esperançosos do momento em que um dia um casal virá adotar aquela criança. Nós, quando andamos nesta vida sem crer em Jesus, sem confiar na nossa vida a Jesus, nós estamos na mesma situação daquelas crianças abrigadas, esperando a aceitação. Jesus já nos aceitou. Jesus quer que nós aceitemos Ele também. Nós precisamos receber Jesus no nosso coração, para sermos adotados como filhos de Deus. Alguém aqui ainda não é filho de Deus? Não tenha vergonha. Ainda você aqui que está aqui nesse salão, ainda está buscando a aceitação de Deus? Se você tiver, não tenha vergonha de levantar a sua mão. As Escrituras dizem que se você quer se tornar um filho de Deus, você precisa receber e crer no nome de Jesus Cristo. E essa é uma oportunidade que eu quero deixar para vocês.
Amém? Vamos dar prosseguimento então. No versículo 6, diz que: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. A partir do momento em que nós somos considerados filhos, ou seja, membros da família de Deus, a partir do momento em que fomos adotados por Deus, através da pessoa de Jesus, por causa deste fato, nós recebemos algo. Assim como uma criança adotada, quando ela vai para a casa dos seus novos pais, ela tem o direito de ter agora o sobrenome dos pais adotivos. Nós, quando somos aceitos por Deus, para sermos filhos de Deus, Deus quer mudar alguma coisa na nossa vida. Ele não muda necessariamente o nosso nome ou o nosso sobrenome, mas Ele quer transformar a nossa vida. E Ele vai fazer isso mediante o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ou como nesse versículo, o Espírito do seu Filho. Está se referindo à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é o mesmo em essência do Pai e do Filho. Quando nós somos adotados e passamos a fazer parte da família de Deus, Deus injeta em nós o seu Espírito. A partir daquele dia, nós nunca mais seremos os mesmos. Pensem na criança que se chamava Lucas da Silva, e quando ela é adotada, agora ela se chama Lucas Serrano Ali. Entende que a vida dela mudou? O sobrenome dela mudou? A identidade dela mudou? É como se nós estivéssemos falando que agora aquela criança que estava na rua, indigente, passando fome e necessidade, agora ela é transportada por uma casa, onde há um pai, uma mãe, e agora há uma nova identidade, há uma nova natureza. Agora aquela criança não é mais um indigente, mas agora aquela é uma criança saudável. Quando nós, ao dizer de Paulo aos Colossenses, somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado, de Jesus, nós mudamos de identidade, nós mudamos de natureza. Quando antes nós éramos pecadores, estávamos debaixo da lei, buscando a aceitação de Deus pelos nossos próprios atos, nós éramos pecadores. Mas agora, quando nós somos transportados para o reino de Jesus, nós mudamos a nossa natureza. Nós não somos mais pecadores, mas nós somos filhos de Deus, santos e amados pelo Pai. Talvez isso não provoque muita diferença na sua vida, porque talvez você esteja muito acostumado com essa verdade. Mas muitos de nós continuamos apáticos quando pensamos nisso. Se você estivesse num abrigo e fosse levado para a casa de uma família, e fosse trocada a sua roupa, e fosse trocada a sua natureza, e fosse trocada a sua identidade, você seria a criança mais feliz do mundo. Mas quando gélidos adultos fazem apenas uma oração de aceitação a Cristo, e vêm aos cultos dominicalmente, parece que nós não mudamos nada. Parece que nós nos esquecemos que dentro de nós habita o Espírito do Santo Deus. E que nós não somos mais pecadores, porque agora nós somos filhos de Deus, santos, amados e inculpáveis diante de Deus. Antes a nossa justiça era falha, mas agora nós não dependemos da nossa própria justiça, mas dependemos da justiça de Jesus Cristo, que é perfeita, que é agradável e aceitável ao Pai, e que já foi cumprida há 2000 anos atrás. Quantas vezes nós acordamos e vivemos cabisbaixos, sem esperança, quase que desistindo da vida, ou vivendo a vida como se, amanhã acaba essa porcaria toda. Sabe por que fazemos isso? Porque esquecemos que fomos adotados por Deus, e que em nós habita uma nova natureza, que nós somos filhos de Deus, e que nós temos o Espírito de Deus. E não só isso, aquela criança que estava na rua, ela não tinha a quem clamar. Entendem isso? A criança está passando fome, ela não tem a quem clamar, ela não tem a quem pedir, ela não tinha um pai. Mas quando ela é adotada e aparece um bicho na casa dele, ele pode clamar. Você entende o que é a palavra clamar?
não é apenas chamar, é gritar. Aquela criança que quando estava com fome, com medo, não tinha a quem chamar ou clamar, agora na casa dos seus pais adotivos, quando ela está com fome, ou quando ela acorda no meio da noite, ela pode dizer, papai! E sabe o que vai acontecer? O pai adotivo, em 1/1000 de segundo, estará do lado dele na cama. Quando nós, gélidos adultos, estamos vivendo no mundo, sem esperança, nós não temos a quem clamar. Os ímpios que não conhecem a Deus não têm a quem clamar. Eles dependem apenas do seu próprio esforço, ou da sorte, ou do acaso, ou de uma promessa feita a um ídolo qualquer que não tem vida. Mas a palavra de Deus diz que porque Deus veio ao mundo, Ele nos adotou como filhos, e agora nós temos o Espírito de Deus em nós, e que quando nós temos algum problema, nós podemos gritar, papai! O termo Abba significa pai, em aramaico. Como nós não falamos aramaico, alguém fala aramaico aqui? Não? Então tá. Nós podemos clamar pai, não Abba pai, podemos só clamar pai, porque essa é a tradução para o português. Isso quer dizer exatamente isso. O filho adotivo que agora tem por quem chamar, porque nós temos um pai que pode nos ajudar em tudo quanto nós necessitamos. Se isso fosse de verdade, uma grande verdade, na nossa vida, a nossa vida seria diferente. Sim ou não? Se quando no nosso trabalho lá, a venda tivesse fraca, e você lembrasse que há o Espírito Santo, o Espírito de Deus na sua vida, e você precisasse de comida na sua casa, se você lembrasse dessa verdade nessa hora, o que você faria? Você gritaria, papai, me ajuda aqui. Se você estivesse doente, se você estivesse com dor, se o seu filho estivesse passando mal, e você se lembrasse dessa verdade, sabe o que você faria? Clamaria, pai! Eu descobri que eu não sou tão paciente quanto eu era, quanto eu achava que eu era. As minhas filhas me chamam demais, irmãos. E às vezes eu não vou. Me perdoem por isso, tá bom? Senhor, me perdoa por isso também. Mas sabe o que elas estão fazendo? Elas estão clamando ao único que pode ajudar elas no momento. Elas me chamam quando elas não alcançam o shampoo na hora do banho. Elas me chamam quando elas não alcançam o brinquedo que a gente pôs no alto. Elas me chamam quando elas não conseguem ligar a televisão. Elas me chamam quando elas não conseguem abrir o pote para dar comida para o peixe. Sabe por quê? Porque eu sou o último refúgio delas. Elas já não conseguem mais produzir justiça com as próprias mãos fracas delas. E elas precisam de alguém mais forte, mais poderoso, mais alto. E nós somos assim. Nós somos adotados. E nós temos um pai a quem clamar. Jesus veio ao mundo para nos adotar. Mas Jesus também veio ao mundo para nos transformar. Quando o Espírito de Deus habita no nosso coração, nós somos transformados. Nós vivemos de uma maneira diferente do que vivíamos antes. Abra sua Bíblia um pouquinho para trás de novo, em Romanos 8. Romanos 8, versículos 15. E esse trecho de Gálatas 4, de 4 a 7, ele é tão valioso no pensamento de Paulo, que foi quem escreveu Gálatas, que ele não escreveu isso apenas para aqueles que moravam na Galácia, para os Gálatas, mas ele escreveu isso também para os romanos que moravam em Roma. Veja lá no versículo 15 do capítulo 8, diz assim, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, ou seja, Pai. Entendem como é a mesma verdade, é o mesmo versículo? Creia nisso, irmão. Receba isso no seu coração e passe a viver como um filho de Deus. Mas não só isso, voltando lá para Gálatas, no versículo 7, nós vamos ler assim, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Há uma comparação. Nesse trecho do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas, Paulo trabalha bastante essa comparação. Mas eu quero tentar explicar em algumas poucas palavras. Ele está comparando duas posições, a posição do escravo e a posição do filho.
A posição do escravo. O que era um escravo? Era alguém que recebia muitas ordens, que tinha muita coisa a cumprir e que no fim do mês não recebia nada. Entendem isso? Paulo está falando sobre a lei de Moisés. Mas se você entender esse componente a respeito da escravidão, você vai entender bastante coisa. O escravo trabalhava, recebia ordens todo dia, o dia inteiro recebendo ordens e cumprindo ordens, recebendo ordens e cumprindo ordens. Mas quando chegava ao mês, por mais que ele se esforçasse, ele não recebia nada. Nenhuma justiça era acreditada a ele. Ele continuava na mesma posição de escravo. No outro dia ele continuava sendo escravo. E ele trabalhava, recebia ordem, e no fim do mês ele não recebia nada. E assim era por toda a vida dele. Ele não conseguia produzir justiça pelas próprias mãos. Mas a posição de filhos é diferente. Porque o filho, quando ele é adotado por uma família, por mesmo que ele não faça nada, quando seus pais morrerem, o que ele vai receber? Uma herança. O filho, por mais que ele não faça nada, mesmo que ele seja aquele filho mais sem vergonha, que vive como um hóspede na casa dos pais. Já ouviram essa expressão? Eu vi lá um vídeo que a Ellen mandou, né? Que o cara fala, isso aí é muito interessante. O seu filho vive como um hóspede na sua casa, ou seja, ele não faz nada, ele só vai lá como se estivesse num hotel, come, bebe e pronto, né? Vive como um rei. Mude a história do seu filho, faça ele trabalhar, né? Mas mesmo que ele seja um desses daí, que não faz nada, que vive como hóspede na casa do pai, ele vai viver a vida inteira como filho, mesmo assim. E quando seus pais morrerem, ele vai receber uma herança. E Paulo está comparando a nossa vida antes de Cristo, quando por mais que nós nos esforçássemos em cumprir todas as leis e regras, nós não receberíamos nada no final do mês. Ele está comparando isso ao filho, que mesmo que não produza justiça própria suficiente, ainda assim ele receberá uma herança. E se nós pegarmos esse pensamento todo e colocar no decorrer do texto, nós vamos entender então que Jesus veio ao mundo para sermos aceitos. Nós fomos adotados como filhos. Saí do abrigo. Quando nós saímos do abrigo, nós recebemos um espírito, um sobrenome, uma nova identidade. Agora eu posso chamar, papai, me ajuda aqui, porque agora eu moro numa nova casa. Nós fomos adotados e recebemos o Espírito de Deus. Jesus veio ao mundo para nos transformar, quando Ele nos dá o seu Espírito. Mas, não termina aí, porque a palavra de Deus diz que assim, agora que eu sou filho e que eu já tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não sou mais como escravo, eu sou como filho. Ou seja, agora eu tenho direito a uma herança. O que é herança? Quero ler dois versículos com vocês. Abra lá em primeira carta de Pedro, no versículo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. É da metade do 3. Diz assim: por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Não, vamos ler um pouquinho antes. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou seja, manchar, ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O que Pedro está dizendo? Que aqueles que são filhos de Deus agora têm direito a uma herança. E essa herança é uma herança que não pode perecer, ou seja, ela não estraga. É uma herança que não pode macular-se, ou seja, ela não pode ser manchada. E aliás, é uma herança que ela não perde o valor. Se o seu pai terreno te der uma casa hoje, ou um carro, pense num carro. O carro vale 30 mil hoje. E se o seu pai morrer daqui 10 anos, e ele te der esse carro de herança, sabe quanto vai valer? 15 mil. Entende que a herança terrena perde valor? Você pode ter uma casa
E pode ser que com o passar do tempo aquela casa comece a rachar, cai uma parte da casa, começa a aparecer buraco no forro. Ninguém vai mais querer aquela casa, parece uma casa abandonada, porque as coisas aqui na terra estragam, perdem valor. A herança que Jesus conquistou para nós, ao nos adotar como filhos de Deus, não estraga, não perde o valor e está guardada para nós lá no céu. Naquele dia em que Jesus vier nos buscar, nós teremos direito a toda essa herança. Amém? Sua vida é diferente a partir de hoje? Por saber que agora você é filho de Deus, que você tem o Espírito Santo, que você tem direito a uma herança? E que essa herança não vai estragar, não vai perder o valor? Será que você pode viver uma vida diferente a partir de hoje? Mas não acabou por aí. Abra lá em Lucas capítulo 15. Porque você pode pensar assim: então eu entendi, então agora eu sou filho de Deus, eu tenho a vida eterna, é isso? Essa é a minha herança? A minha herança é poder viver para sempre. Essa é uma parte da herança, Jesus conquistou isso. Mas o que é a herança do Pai? Você já se pensou, já se perguntou isso? Qual é o tamanho da herança do meu pai? Pense na herança do seu pai. Seu pai tem uma casa própria? Tem 2 ou tem 3? Os seus avós construíram muita coisa? Seu avô tem um sítio, uma fazenda, que quando ele morrer vai deixar para os seus pais, e quem sabe daqui uns 50 anos essa fazenda vai ser sua. Você consegue estimar o valor da sua herança hoje? Existe uma parábola contada por Jesus, no capítulo 15 de Lucas, que fala sobre um filho que no momento de vida, quando ele era jovem, ele calculou a herança do pai e disse assim: pai, me dá essa parte que eu quero viver lá agora. Lembra dessa história? E ele torrou toda a herança. É a parábola do filho pródigo. Mas a parábola do filho pródigo, no seu finalzinho, traz para nós, levanta de nós a história do filho que ficou, do filho mais velho, que continuou ao lado do pai. E no versículo 31 ele pergunta assim, não, na verdade no 29, né? O filho mais velho pergunta assim: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha que interessante, a mentalidade do filho mais velho é a mentalidade que Paulo vai chamar de mentalidade do escravo. Pai, eu estou trabalhando, e eu quero uma recompensa por causa do meu trabalho. Essa é a mentalidade por trás da cabeça do filho mais velho. Porque ele queria festejar, ele também queria usufruir da herança na terra, ou seja, do salário, da recompensa em vida. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Versículo 31, para você também grifar na sua Bíblia. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Irmãos, quando nós entendemos que nós fomos adotados por Deus, que nós temos o Espírito de Deus, que nós não precisamos mais conquistar pelas nossas próprias forças a aceitação de Deus, e que nós temos direito a uma herança, a herança do nosso Pai Celestial, e entendemos o que esse filho recebeu de resposta, nossa vida vai ser diferente. Sabe qual é a herança dos filhos de Deus? Tudo o que o Pai tem. Sabe o que o Pai tem? Tudo! Você já pensou, você já tinha caído a ficha na sua cabeça que você é filho do Deus do universo e que tudo o que o Pai tem é seu por causa dos méritos de Jesus e não por causa dos seus méritos? Mas o que é tudo, pastor? Eu não estou entendendo. Tá bom, vamos pensar assim: toda a justiça de Deus agora é sua, toda a sabedoria de Deus agora é sua, toda a santidade de Deus agora é sua. Mudou alguma coisa na sua vida? Não é porque somos filhos que vamos ser esbanjadores como o filho pródigo. Deus diz que todo ouro e toda prata é dele, então todo ouro e toda prata é nosso. Se nós pensarmos em riqueza, todas as riquezas são nossas. Deus vai te dar o que é suficiente para você viver. Deus tem todo cuidado com você. Deus não vai deixar faltar nada. E se deixar, você estiver achando que está faltando, sabe o que você pode fazer? Clamar: papai, me ajuda aqui.
O que Paulo está querendo dizer lá em Gálatas 4, de 4 a 7, é que nós fomos adotados. Jesus veio para nos aceitar. Jesus veio para nos transformar a nossa vida através da presença do Espírito Santo. E Jesus também veio nos dar uma esperança. Porque por mais que a vida esteja um lixo para você aqui, você tem que saber que tudo é teu. E que você vai ser participante dessa herança. Se não agora, quando Jesus nos resgatar para levar para o céu. E todos nós viveremos lá como irmãos, desfrutando de tudo que é de Deus. Tudo que é de Jesus é nosso. E tudo que é nosso é dele. E podemos viver, em certa medida, essa verdade aqui na terra. Mas o que Paulo também está querendo mostrar para nós é que a nossa mentalidade não pode ser mais uma mentalidade de escravo, que acha que vai receber aceitação, que acha que vai receber transformação e que acha que vai receber esperança pelas nossas próprias forças. Paulo quer que a nossa mentalidade seja a mentalidade de filho, que independentemente do que eu faça, eu sou filho. Deus quer que a gente tenha a mentalidade transformadora de filho, recebendo e sabendo qual é a minha natureza agora, que eu tenho o Espírito Santo e que eu posso clamar ao Pai. E Paulo quer que a nossa mentalidade seja a mentalidade de filho, que sabe que tem uma esperança, que tem uma herança, que tem um futuro, que o meu futuro já está garantido por Deus e que eu não vou precisar mais ficar lutando para conquistar essa esperança. Você se identificou em algum momento com a história de uma criança no abrigo? Levante a sua mão se você se identificou, em algum momento. Se em algum momento você ainda busca aceitação pelos seus atos, não tenha vergonha. Você em algum momento vive a vida de forma por viver apenas? Não crendo que o Espírito Santo mora em você? Você em algum momento da vida não tem esperança? Você é uma dessas pessoas que vive sem esperança, porque não sabe o dia de amanhã, o seu futuro, o que o futuro me aguarda, o que eu preciso fazer para ter uma esperança? Se você se identificou de alguma maneira com essa história, saiba que você continua sendo filho, você continua tendo o Espírito Santo, e você continua tendo uma herança guardada no céu para você. Sabe o que você precisa agora? Crer. Crer e pôr em prática tudo isso. Porque ou nós acreditamos na palavra de Deus e vivemos pela fé, ou nós viveremos como escravos. Quando o povo do Egito, de Israel, saiu do Egito e foram para o deserto e passaram a ser livres, mas a mentalidade deles era de escravos. E aí sabe o que Deus teve que fazer? Desprezar esta geração e trabalhar com uma nova geração que aceitasse que agora eles eram livres. Nós muitas vezes batemos no peito e dizemos, sou filho de Deus, mas vivemos como escravos, buscando a aceitação de Deus, buscando a transformação pelo próprio braço e buscando uma esperança, um futuro, uma herança pelas próprias forças. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua revelação, Senhor, porque não somos nós que descobrimos nada a respeito do Senhor, mas foi o Senhor que se descobriu e que se revelou para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta noite nós pudemos desfrutar de um pedacinho a mais da tua revelação e entender, Senhor, que nós somos teus filhos. Que porque Jesus veio ao mundo e morreu naquela cruz e nós cremos nele, nós somos filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos adotou quando estávamos no abrigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, a partir daquele dia, transformou a nossa vida através da presença do Espírito Santo em nós, Senhor. Ah, Espírito Santo, eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor nos lembre nas nossas circunstâncias que nós podemos chamar o nosso Pai. Ah, Papai, nos ajuda a viver uma vida diferente, uma vida como filhos e não mais como escravos. Ah, Deus, transforma a nossa mente, transforma o nosso pensamento, para que nós nos livremos, Senhor, da escravidão, das leis, do jugo, e possamos viver na liberdade que o Filho tem na sua própria casa. Nos ajuda, Senhor, pela fé, a confiar mais nesta verdade, a viver dentro desta verdade. Senhor, eu te agradeço também, Senhor, porque a nossa herança está guardada no céu.
E porque o Senhor promete que essa herança nunca irá perecer, nem macular-se, nem perder o valor. Obrigado, Senhor, porque quando eu penso nisso, eu sei que eu tenho um futuro. E por mais que meus pais terrenos não me deixem nada, por mais que a minha vida mostre que à frente há obstáculos difíceis demais para eu vencer, eu sei que o Senhor me dá uma esperança, porque eu faço parte da família de Deus. Obrigado, Senhor. Me ajuda a viver nesta verdade, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor. Continua transformando o pensamento do teu povo, da tua igreja, Senhor. Que nós não precisemos mais viver naqueles rudimentos antigos, Senhor, mas viver com liberdade, para a honra e glória do teu santo nome. Amém.